Bom dia, bom dia, bom dia. E aí, minha gente? Bom dia. Todo mundo conseguindo me ouvir? Bom dia. Me localizem se tá bom o áudio. Deem um joinha aí se estão conseguindo me ouvir bem. Tudo certo? Ai, que bom. E aí, gente, tudo tranquilo? Vamos conversar hoje, então, com a Juliana de novo, que o pessoal gostou um monte. A gente vai conversar. Depois eu vou fazer uma propaganda ela tá com curso de fitoterapia pelo IPGS. Depois, se vocês quiserem, a gente pode colocar nos nossos destaques para vocês o curso dela, né? Para quem quer se aprofundar mais. Então a gente vai começar a conversar hoje sobre fitoterapia, né? Nas doenças respiratórias. Sem mais delongas, vou chamá-la para adentrar o nosso grupo. Vamos ver como é que vai ser hoje. Nunca fiz live esse horário. Vamos ver, o pessoal pediu aquele dia, né? Vamos ver se o pessoal entra ou se o pessoal ainda na quarentena tá meio que dormindo. Vamos ver o que vai acontecer, né? Esse horário para mim é bem novo, não tenho nem ideia como é que vai ser, né? Mas não custa a gente tentar. Então vamos convidar a Juzinha para entrar com a gente. A gente vê como é que vai proceder essa manhã. Bom Oi, dia! bom dia, tudo bem? Tudo. Vamos ver como é que vai ser uma live às 10 da manhã, né? Eu Vamos ver. também nunca fiz de manhã. Não, Primeira vez, eu nunca sempre fiz. faço Vamos ver se o pessoal, meio-dia, à tarde, à que noite, né? quis. Eu também, nunca fiz de manhã. eu não decorei o pessoal que queria às 10 pra me cobrar se tá aqui hoje. Não Depois vou cobrar, tá, a pessoal? E gente aí, cadê dá vocês? a gente dá um conferes. Tudo tranquilo, Ju? Falei pro pessoal, travou. Tudo bem, deu uma leve travadinha. Bastante Eu vou coisa tirar o sempre pra... meu, da net e vou botar no 4G, porque geralmente fica mais estável. Nunca. Oi, oi, oi. Deu, agora deu. Tô te ouvindo, tô te vendo bem. Ótimo. Estão me vendo, pessoal? Tudo Eu tô te bem? vendo. Ju, depois eu Eu tô falei te pro vendo e tô te ouvindo pessoal bem. que a gente vai colocar para eles o teu curso que tu vai começar, não sei quando é que começa no IPGS, mas eu vi que vai ter. A gente pode colocar depois nos nossos destaques para o pessoal que tiver interesse, né? Eu também não sei quando começa, porque eu não gravei ele ainda. Mas acredito que Tá, seja pro final do mês, tá? tá, Mas é só para ansiedade, tá? Não fala nada tá. de fito de uma forma geral, é somente os fitoterápicos que podem ser utilizados para a ansiedade. Ah, Bem beleza, beleza. específico nesse sentido, tá? Não tem nada de ensinando, por exemplo, o básico da prescrição, tá? É Ele só direcionado para para ansiedade. ansiedade. E ele não é só para nutri, tá? Ele é mais assim para equipes multidisciplinares, então para outras áreas também, tá? Então vai ter aqueles fitoterápicos que eu comentei domingo que o nutricionista não pode prescrever também, tá? Eles são Mas sabe que a gente citados. estava conversando, a gente falou até ontem, a gente ofereceu para o pessoal, se eles quiserem, as RDCs a gente envia, porque eu Eu sempre esqueci de digo te que mandar. isso é Posso uma te mandar? obrigação do Nutri, tá? Esqueci de te Beleza. mandar. Que aí a gente manda pro pessoal. Porque querendo ou não, Eu isso é tenho uma elas coisa que completas. é o Nutri que tem que saber, né? Uhum. Eu sempre digo, é a gente que tem, é interesse Sim. nosso, Sim, né? O nosso. nutricionista não Uhum. pode sair se fazer de louco achando que pode Sim. prescrever tudo, Foi que porque nem não eu vai rolar. disse, não é papel do farmacêutico e da farmácia saber o que a gente pode ou não pode prescrever, né? É o nutricionista que tem que ter a ética e o bom senso Ética, de saber o que exatamente. pode prescrever e prescrever dentro daquelas doses ali. Eu trabalhei já em muito tempo em farmácia, ainda faço consultoria para algumas farmácias aqui. E o que eu já peguei prescrição, gente, de Nutri prescrevendo, por exemplo, metformina, de Ui, Nutri, prescrevendo oxodrolona. upa! Aham.
Já peguei, e aí quando tu liga pra elas, né, que eu ligo, eu não deixo, né, eu ligo e pergunto, olha, eu já peguei Nutri com 60 UI de vitamina D, 60 mil UI de vitamina D. Aí eu liguei uma vez pra uma Nutri e falei assim, olha, fulana, eu vi a tua prescrição aqui, eu não vou liberar porque é uma dose absurda que tu tá trabalhando, né, e a Anvisa subentende que acima da nossa legislação é medicamento e eu vou me incomodar aqui na farmácia, então não vou liberar. Mas eu sei o que eu tô prescrevendo. Tu acha que eu não estudei para prescrever isso? Eu disse, olha, se tu estudou tanto, tu deveria saber que tu não pode prescrever essa dose que tu tá recomendando pro teu paciente, sabe? Então, assim, o que acaba com a nossa classe é os próprios nutricionistas, né? Eu falo isso há um tempão. Eu digo que se a gente é Infelizmente. desunido, se a gente Demais. acaba se ralando, é culpa nossa. Única e exclusivamente culpa nossa. É triste dizer isso, mas é real. É triste. É Infelizmente é isso. E aí, muito Nutri faz prescrição. Por que a nossa legislação mudou, tá? Antes a gente, por exemplo, o Nutri tinha 402 de 2007, que a gente poderia prescrever fitoterápico sem ter título de especialista, sem ter pós-graduação. A gente era prescritor, como qualquer outra área, tá? A gente prescrevia. E isso era super bom, porque falava ali... Cara, a lei era bem curtinha. Falava dos fitoterápicos de prescrição médica, que a gente não podia, e falava que era tudo de via oral. Os nutricionistas começaram a fazer muita prescrição errada, né? E combinações erradas de ativos. Aí o conselho viu que estava tendo uma demanda muito grande disso, uma intoxicação muito grande da população e revogou as legislações. Claro que, por um lado, as legislações, por um lado, elas ficaram boas, porque conseguiu trazer mais especificamente que o Nutri pode trabalhar, mas também proibiu a gente de trabalhar com uma ferramenta de trabalho que a gente tem muito resultado. Porque não é todo nutricionista que tem 600, 400 reais para pagar na prova. E viajar para fazer a prova. Porque se a prova não é aqui, tu tem que ir para Belém, como seria agora em agosto. Aí tu vai perder, sei lá, quantos dias de consultório, tu vai gastar passagem, congresso, alimentação, transporte. Tu vai, sei lá, brincar com uns 3 mil reais para mais, dependendo do valor da passagem. E não é todo mundo que pode fazer. E aí, o nutricionista acaba perdendo muito gancho de trabalho. Para te ter uma ideia, no ano passado que eu questionei o nosso conselho sobre os registros, né, de Nutri com título de especialista, aí eles me mandaram os seguintes números, né? Que o ano passado, até em abril do ano passado, nós tínhamos aproximadamente 9.070 nutricionistas ativas no nosso CRN2. 9.070 é um bom número de nutricionistas, né? Sei lá, vamos pegar que, sei lá, 7 mil é clínica, tá? Que a maioria dos nutris é clínica, né? 7 mil tô jogando bem por cima. Nós só temos hoje 17 nutricionistas legalmente habilitadas a prescrever fitoterápicos. Uau! Em todo o estado. Não. Tu pode consultar no site do CRN. Olha só isso. 17 legalmente habilitadas em 9.070 em todo o estado do Rio Grande do Sul. Isso não é nada. E tu acha que os outros nutricionistas que não têm o título deixaram de prescrever? Continuam prescrevendo igual, né? E as farmácias, tu acha que as farmácias vão deixar de receber? Não vão, porque as farmácias, o maior público deles é o nutricionista que prescreve. Então, sabe, é complicado. E aí o colega que denuncia o outro colega não tá denunciando pensando em prol da saúde do paciente. Tá pensando em ralar o colega mesmo que quer que ele perca o CRN porque ele tá prescrevendo fito e o outro não prescreve, sabe? É exatamente isso que acontece. E aí tu vê muita prescrição errada. E aí tem nutricionista que não, tudo bem, Ju, desculpa, realmente eu não sabia, né? Vou tentar melhorar. E tem nutri que não, que sabe que tá errado e continua fazendo, porque ninguém vai me denunciar. Se me denunciar, olha quantas... Aí fala assim, olha quantas nutris tem que fazer isso, né? E posto no Instagram e nunca foram denunciados e continuam fazendo. Sabe? Então, eu acho que o nosso Conselho Federal fez uma legislação que é muito séria, muito importante, mas que os CRNs não têm pernas para fiscalização. Não tem. Infelizmente não tem. Entende? Então, isso é muito grave. Outra coisa que eu acho muito errado na legislação, por exemplo, nós, nutricionistas, não podemos prescrever os 9 fitoterápicos de prescrição médica, né? A legislação não nos permite. Mas o teu paciente pode, em qualquer casa de produto natural, qualquer farmácia, comprar. Isso eu não consigo entender. Isso não entra na minha cabeça. Isso, ainda bem que tu tocou nesse assunto, porque isso não entra na minha cabeça. Revolta, né? Porque, por exemplo, eu não posso prescrever, mas, por exemplo, o meu paciente chega lá, sei lá, na farmácia, eu quero manipular, sei lá, 500 miligramas de ginkgo biloba.
E ele vai tomar. E aí toma omeprazol, vai ter efeito adverso e tá tudo bem. Sabe? Ele compra pronto. Ele compra pronto. Compra de marca prontas, por exemplo. Ou compra gás produto natural, chá e vai fazer um chá lá super bem concentrado com muitos ativos e da mistura com outras plantas. E eu não posso dar uma orientação como nutricionista. Né? Eu te juro que isso pra mim é irreal. Então eu acho que tem muita coisa errada de legislação que o conselho tem que se posicionar, a Anvisa teria que melhorar isso. Claro, agora não é o momento de pensar em nada disso, nós temos outras prioridades. Mas, por exemplo, vamos pegar, mudando da fito, vamos passar para as vitaminas e minerais, né? Portaria 40, Instrução Normativa 28 de 2018. E aí, o CFN não atualizou a nossa 390 de 2006? A gente pode ou não pode prescrever as novas doses de 2.000 de vitamina D? Ou eu continuo na portaria 40? Isso divide muitas opiniões entre os nutricionistas, né? Tem nutricionista que diz que não, que pode, que como ela revogou a portaria 40, tudo bem. Mas o conselho não revogou a nossa legislação. E aí o conselho não se posiciona, o conselho não diz se vai atualizar a nossa legislação ou não. E a gente fica de mãos atadas, e aí? E a gente não sabe o que tá valendo, afinal, né? Exatamente. Aí tem conselho que tu vê nutricionistas que mandam e-mail e dizem, não, pode prescrever essas nozes, tá ok. Tem conselho que diz, não, não prescreve porque a tua legislação de suplementos não foi atualizada. E aí tu fica, meu Deus, e aí? Posso ou não posso? É a mesma coisa, pastilha sublingual, pode ou não pode? E prescreve? Né? É da dúvida. Porque tem uma legislação que fala, tu pode prescrever tudo que for de via oral. Pastilha sublingual é via oral, filme óleo dispersível é via oral, spray é via oral. Mas, aí a outra lei fala assim, a recomendação 004, eu acho, tem que ser tudo que tenha quebra e absorção no trato digestório. Esses não têm a mucosa oral. Não tem. E aí, posso ou não posso? Né? É que nem os princípios bioativos isolados. Vamos pegar o 5-HTP, o 5-hidroxitriptofano. Tem Nutri que diz que pode prescrever 5-HTP, que é mesmo sendo ativo isolado, tu encontra em planta, né? E daí a gente prescreve a Grifone simplicifolia. Só que na legislação de fito, a gente não pode prescrever fito sublingual. Então eu não poderia prescrever a Grifone sublingual pensando no 5-HTP. Então dá elas por elas, entende? Então, nossa, é muito difícil trabalhar fito, ou até mesmo a suplementação de uma forma geral, quando tu falta baseamento científico, legislação, que vai te dar um suporte realmente trazendo se isso é válido ou não. Eu, às vezes, fico muito na dúvida com as perguntas e com as coisas que vêm, assim, pra mim, porque tu não sabe. E outra coisa é a indústria farmacêutica que registra fitoterápicos com nome de ativos que tu pode prescrever. Por exemplo, vamos pegar a Boswellia serrata, né? Que a gente tem em forma de Bose da Galena e de Move da Fragon. Não, da Fragon da Infinity, desculpa. Eles têm registro de nutracêutico. Tá, mas não é a planta. É a planta. Mas tem registro de nutracêutico. Tem legislação de nutracêutico específica para Nutri? Não, não tem. Então, posso prescrever? Teoricamente pode, porque não tem lei, tem falha, sabe? Na verdade, a gente surfa na brecha, né? Muito, como o pessoal diz. Muito. Eu sempre digo, cada um pode ler a mesma legislação, vai ter interpretações diferentes. Interpretações diferentes. A minha irmã é advogada, eu fui denunciada pro conselho já, né? Eu fui denunciada pro conselho, uma coisa ridícula. Não, ridícula. Quando eu fui denunciada, quando eu cheguei lá, eu olhei pra elas e falei assim, é sério mesmo que vocês aceitaram a denúncia por isso? Mas enfim. E eu disse, Patrícia, me ajuda. Da minha irmã leu as legislações da minha irmã e disse, realmente, mana, tem muita brecha aqui que tu pode te guiar para não, né? Que tanto código de ética quanto legislações. Então, que nem ela disse, dentro dessas brechas tu pode prescrever que a lei vai estar do teu lado, porque ela disse que tem legislações nossas muito mal feitas. Muito mal feitas. Muito mal escrita. Sabe? Aí eu penso, poxa, isso é tão ruim para nós porque a nossa classe já é desunida. Já é 90% mulheres, com muita TPM. Muito hormônio. Muito hormônio envolvido, né? Uma querendo comer o fígado da outra. Literalmente é isso. Uma quer comer o rim da outra, né? E aí, a gente não tem legislações que nos dão um baseamento interessante para prescrever. Fica muito mais difícil de trabalhar de uma forma geral. E sabe o que eu penso? Assim, a gente vê que não tem muito nutricionista responsável. Eu sempre conto de uma situação que aconteceu numa aula em Brasília, que eu fui fazer uma coisa mais organizada e resolvi colocar no último slide um resumo de todas as coisas que eu tinha passado em aula de prescrição com mínimo e máximo. Eu faço isso nas minhas aulas também. Adoro isso. Depois eu recebo, passou uma semana,
eu recebo não, foram 100 e poucas mensagens, porque ela começou a desesperadamente me mandar mensagem. Isso uma pessoa só? Uma só. Até que eu fui ver o que era. Eu digo, meu Deus, o que é isso? Morreu alguém? Tá. Aí, quando eu vou olhar, ela me diz assim, prof, por favor, me responde. É urgente. Porque o farmacêutico me ligou me dizendo que vai dar 16 cápsulas. E eu quero saber se pode ser assim. Aí eu, peraí, o que tu tá falando? Aí eu fui dar ré no que ela tinha dito. O que ela fez? Ela pegou o slide que eu tinha feito de resumo e fez tudo numa prescrição só e tinha prescrito para várias pessoas. Eu sempre digo assim, eu sou tricalma, mas não me veja braba. Desculpa, mas não tem como não rir numa situação dessas. Eu me enfureci. A pessoa não tem um pingo de conhecimento, de ética, de nada. Não, aí eu disse pra ela, primeiro porque eu digo assim, a gente que tá dando aula, eu gravo o rosto de todo mundo, né? Impressionante. Eu não consigo. Eu não Nome consigo gravar nem gravo. rosto. Não consigo gravar nada. Nome esquece, nome eu não consigo. Agora, rosto eu gravo. Eu E não aí eu disse, consigo. passou conversando boa parte da aula. Agora chega isso que me faz uma M dessa, sabe? Então, assim, o que eu vejo também? A gente tem muito Nutri que não tá preocupado com a forma de atuação. Não. Ele vai fazer de não qualquer tá. jeito e quer impressionar, entendeu? Se ele acha que se ela achava que prescrever todos os ativos que eu tinha colocado e impressionar um paciente, fora o preço da fórmula. Não, e as interações que não é dar todos esses ativos misturados juntos, que nem eu falo. A gente tem que otimizar a prescrição do nosso paciente para ele reduzir custos, porque isso gera um custo para ele. A gente falou então, isso ontem. Né, tem que reduzir custo, tem que otimizar a formulação, ver todas as queixas do paciente e a partir daí fazer. E é que nem eu sempre digo, o paciente geralmente ele chega no nosso consultório com uma queixa. Mas quando tu vai fazendo anamnese, vai vendo outras queixas que o paciente tem, e aí tu tem que otimizar aquela fórmula ali. E por que os estudos trazem que os nossos pacientes não retornam nas nossas consultas? Porque o nutricionista não motiva. O nutricionista só quer ali, tá, anamnese, dá uma receita, dá uma dieta e manda o paciente embora. Não olha o paciente como um todo, sabe? Não olha no olho, não pergunta se o paciente tá bem, o que mais que ele tem de queixa, qual é a insatisfação dele, qual é o problema dele. Porque o que eu vejo hoje? A maioria dos problemas dos nossos pacientes não é nutricional, é emocional. Também, muito. Por isso que a gente criou na Nutrição Mind. A maioria é emocional, né? Tá alegre, tá triste, tá feliz, vai descontar onde? Na comida? Né? E esse emocional vai levar a uma crise de asma, vai levar uma rinite alérgica, vai levar uma dor de estômago, um problema gastrointestinal, sei lá o quê. E aí, se a gente não for investigar para chegar ao ponto de onde surgiu esse problema todo do paciente, a gente vai ficar dando voltas e voltas e voltas e ele não vai melhorar nunca. Por isso que eu falo muito, Ju, da nutrição investigativa. Né, de pontuar, achar onde tu tem que achar. Não é tratar só a queixa é a ponta do iceberg. E o que tem por trás? Né? Então é muito complicado. Mas vamos começar, que o pessoal deve estar numa ansiedade. Né? Porque o pessoal, sabe o que eu gosto de ver assim? Eu sempre falo a importância que isso é pra gente no sentido de mais informação. Eu sempre falo pro Nutri, informação é sempre muito importante. E nunca é demais, né? Nunca. Teve muita gente que me disse assim, pois é, mas eu não posso prescrever, então será que vale a pena eu saber? Sempre vale a pena saber, até porque o paciente pode chegar para ti tomando e tu pode chegar e corrigir algumas coisas, dizer que não é bem assim, porque a gente sabe que o paciente ele compra sozinho. Compra. E outra, a legislação pode mudar. A legislação pode mudar. E aqui a gente está falando de fitos que ele pode prescrever na forma de chá, por exemplo. Né? Então ele pode trabalhar o chá também. E aqui no sul, aí Caxias deve estar frio. Aqui em Porto Alegre já esfriou bastante. Muito frio, 6 graus hoje de manhã. Imagina, então as pessoas já estão na cultura do chá. Eu, por exemplo, já tô com o meu chazinho aqui, né? Que eu tô sentindo que a minha garganta já tá começando a dar probleminhas, né? Que passou o dia inteiro gravando aula. Então eu já fiz um chá ali com malva, com gengibre, sabe? Mais anti-inflamatório mesmo pra garganta. E quando começa a ter essa baixa de temperatura aqui no sul, a gente começa a ter uma resposta melhor ao uso dos chás. E ainda mais pensando em doença respiratória, que agora aumenta as doenças respiratórias, é uma forma interessante da gente estar trabalhando de uma forma geral. Porque de acordo com o Ministério da Saúde, aproximadamente 4 milhões de pessoas no mundo todo, né, sofrem de doenças respiratórias crônicas, né? Então, pessoas realmente que têm um problema pulmonar, uma asma, então aquelas pessoas realmente que precisam de tratamento e muitas vezes de medicamento. E a gente sabe que muitas vezes o uso desses corticoides também, né,
levam a desencadear muito. outras coisas. E também a gente tem um alto índice de pessoas com mortes por causa das doenças crônicas respiratórias. Né? Pensando, por exemplo, sei Aqui no lá, sul tem muito. agora no inverno, então, né, os nossos Uhum, hospitais lotam, principalmente idosos e uhum, crianças, né? Então, uma uhum. doença pulmonar crônica, obstrutiva crônica, né, que é bastante comum na população idosa. Claro que, assim, eu sempre digo, né, dependendo da patologia, da doença respiratória do paciente, obviamente a fitoterapia não vai ser a primeira alternativa de uso, né? Vai ser a medicação, mas aí a fitoterapia pode entrar como coadjuvante, pensando em melhorar essa conduta, né? Para reduzir. Só que aí tem que ser uma boa anamnese elaborada para realmente saber o que o paciente Tanta pode tá tomando de interação. medicação para ver as possíveis interações que pode ter. Então, Uhum. a gente sabe que Ainda a mais fitoterapia idoso que tome muito medicamento, né? muitas Às vezes polifarmácias, então, anticoagulantes que a gente sabe, muito. né? E, por exemplo, o alho que a gente fala. O alho é todo mundo consome alho, né? O alho é um fitoterápico, um alimento funcional, enfim, que a gente considera que tem uma interação muito grande com varfarina, por exemplo. Uhum. Eu Né? falo anticoagulantes porque tem vários, né? Vários, mas assim, a Vários. literatura traz muita varfarina com várias interações com várias plantas medicinais. Então, bastante cuidado nessas utilizações de uma forma geral. Então, quando a gente fala em tratar fitoterapia para doenças respiratórias, a gente pensa em asma, que a gente tem evidências científicas. Algumas DPOCs, né, dependendo do caso do paciente, a gente pode estar utilizando. Gripe, resfriado, renite, sinusite e tosse, tá? Então, fitoterapia pode ser utilizada para algumas dessas, né, queixas que a gente encontra. Então, por exemplo, uma tosse, a gente pode reduzir, por exemplo, produção de muco com uma sinusite junto, pode acalmar em questão da garganta, né? Que tem essa questão broncodilatadora também que pode vir junto, um resfriado, uma gripe. E, obviamente, aqui o paciente, ele não vai na farmácia, ele tá com uma coriza excessiva, com uma dificuldade para respirar, o paciente ele não vai na farmácia esperar uma manipulação ficar pronta, ele quer uma coisa imediata. Para ontem. Uhum. Exatamente. Então aqui o chá seria bastante interessante. Claro que para um nariz congestionado, a gente fala muito da inalação. Só que, infelizmente, o nutricionista não pode indicar uma inalação. Mas, por exemplo, uma inalação com chá, com óleo essencial de eucalipto é excelente. Realmente, né, vai desobstruir as vias aéreas e o paciente vai E isso é respirar mais bem velho que melhor. nós, né? Isso é mais velho Nossa! que nós. Isso muito fala dos povos indígenas que faziam bastante isso, né? Então, muitas plantas também têm o seu início na Europa, né? Com os nativos europeus, enfim, muito utilizados uns entre as guerras, né? Principalmente na Segunda Guerra Mundial, se a gente for procurar, tem muito relato de fitoterápicos que ganhou destaque na Segunda Guerra Mundial, porque não tinha medicamento, tinha muitas patologias, muitos feridos, enfim, e eles utilizavam muito esses fitoterápicos de uma forma de melhorar, né, tratar as patologias de uma forma geral. E também a gente trabalha muito hoje com a fitoterapia contemporânea. E a fitoterapia contemporânea fora dessa mistura das plantas, pensando em sinergismo. E ele traz que sempre a base de uma fórmula dentro da fitoterapia contemporânea tem que partir de uma planta adaptógena. Se a gente for pensar no ambiente que a gente vive, né, a gente pode sempre pensar em estar trabalhando alguma planta adaptógena. E aí a gente vai ter a planta principal, que vai ser a planta para queixa principal do paciente, e as plantas que a gente pode dizer as plantas coadjuvantes, que são as plantas que vão tratar as outras queixas, né? Que daí vão ter uma dose menor em comparação à dose principal, por exemplo, a queixa principal. Eu recebi 2 perguntas que a gente falou na semana passada, mas eu não sei se ficou bem clara, que muita gente perguntou de novo do sabugueiro. Né? Então, o sabugueiro, chá de sabugueiro, eu quero tomar chá de sabugueiro, para que serve o sabugueiro? Tarará. Bom, então o sabugueiro, ele é uma planta, né, que tem umas florzinhas branquinhas, não sei se alguém já conhece, já viu, e ele é muito utilizado para expectorante, gripes e resfriados, um ótimo anti-inflamatório, ele também tem uma ação broncodilatadora, bem interessante, tá? Não pode ser utilizado por gestantes, crianças menores de 2 anos e nem mulheres que estão aumentando, fato. Tá? Dentro das doses recomendadas, ele não mostra efeito adverso. Mas é que nem eu sempre digo, não é porque que ele não mostra efeito adverso que não tenha, tá? Pode ser que tenha, mas ainda nós não temos evidências científicas que comprovem, tá? Ele pode interagir com diuréticos, cardiotônicos e com medicações antihipertensivas. Então, bem comum. o paciente que usa, bastante cuidado na utilização.
tá? Então, o sabugueiro pode ser utilizado, quem encontra a flor, pode fazer a infusão da flor, não tem problema nenhum de fazer a infusão da flor, tá? Vai utilizar em torno de 3 a 4 gramas para 150 ml de água, que equivale a uma xícara dentro do uso dos chás, e é no máximo 2 xícaras ao dia, tá? Não é overdose de tomar 2 litros em garrafa de Coca-Cola, que nem a Carol falou. Somente 2 xícaras ao dia, a recomendação. Sim, não se usa, tá? Aí me perguntaram assim, eu posso misturar o sabugueiro com outras plantas? Se tu utilizar com plantas com a mesma finalidade da queixa do teu paciente, não tem problema. Por exemplo, sei lá, vamos pegar um gengibre com ação anti-inflamatória, também pensando em gripe e resfriado, não teria problema nenhum de tu utilizar, tá? Então fazer essa associação não tem problema. Só cuidado por causa que das liberações dos princípios ativos, enfim, pode ser que o paciente, né, não tenha uma boa resposta de uma forma geral. Então, bastante cuidado, tá? Tem estudos, me perguntaram, mas tem estudos com sabugueiro com um tipo de Covid antigamente, né? Anos atrás, enfim. Realmente, tem alguns estudos do sabugueiro, como agora a gente tem estudos de várias outras plantas para o uso do Covid-19, tá? Mas, realmente, o uso a longo prazo e, assim, na verdade, para prevenção, a gente não sabe até que ponto realmente ele vai prevenir o aparecimento da patologia. Eu acho muito difícil a gente dizer que uma planta vai prevenir uma gripe e resfriado, tá? Eu particularmente acho muito complicado, porque depende de vários outros fatores. Não é um fator único, né? A imunidade, para te dizer que isso vai realmente te trazer, né, algum benefício de uma forma geral. Então, eu acho que, sim, quiser tomar, acho que mal não vai fazer, tá? Desde que tu respeite as doses recomendadas. Não vai me tomar uma overdose, pelo amor de Deus, tá? Mas sim, ele pode ser utilizado de uma forma benéfica nesse sentido e os pacientes vão ter boas respostas também. Acho que pode estar investindo, tá? Acho bem. Mas cuidar o tipo de promessa, né? Cuidar o tipo de promessa. Ele não é para o Covid atual. Não. Tá acontecendo isso muito. Não é. Ele vai ajudar gripes e resfriados, tá? Então ele vai te ajudar a melhorar. Então, se tu quer usar como uma forma de prevenir, se tiver uma gripe ela não ser tão agressiva, pode ser que seja uma estratégia benéfica sim, não tem problema nenhum. Tá? Aí me perguntaram sobre o fito que eu falei para asma, que eu gosto. Aí até trouxe, tá? Gente, não é, pelo amor de Deus, eu não estou fazendo propaganda de nada, mas eu vou mostrar para vocês o que eu tomo, que é esse aqui, ó. Que é da linha da medicina tradicional chinesa da Vitafor, tá? Que é o Cordyceps, que vocês podem ver aqui, tá? Então, a medicina tradicional chinesa, ela traz vários elementos, né? Terra, fogo, ar, né? Metal, enfim. E, então, a medicina tradicional chinesa ela é bem diferente dessa medicina contemporânea que a gente trabalha. Ela trabalha com os órgãos, o baço é um dos órgãos mais importantes, por exemplo. Tem horários específicos do teu órgão para tomar determinado tipo de ativo, que é diferente da Ayurveda, que é a fitoterapia indiana, que traz a importância da higienização da língua quando tu acorda, de limpar as vias aéreas, né, com soro, enfim. Então, cada área são as mesmas plantas, com os mesmos mecanismos de ação, mas o princípio da utilização de como trabalhar é diferente, tá? Então, esse aqui é o Cordyceps que eu uso, tá? Eu uso ele. Ele é muito utilizado para fadiga, como anti-inflamatório, como adaptógeno, antioxidante, imunomodulador. Para atletas, muitos atletas utilizam ele também para a questão do desempenho. E ele tem estudos mostrando o benefício dele para o tratamento da asma, tá? Para auxiliar a asma. E aí me perguntam, mas tá, a Vitafor é uma das empresas, eu acho que eu conheço, que mais tem produtos da medicina tradicional chinesa. Lembrando que eu não estou fazendo propaganda, tá? Tô trazendo porque eu acho que é a única que traz uma grande variedade da MTC. A clínica que mais tem um pouco também de... As empresas estão começando na medicina tradicional chinesa. Mas eu acho que a mais antiga que sempre trabalhou... Foi a primeira. Que agora, é a Vitafor, que agora tá mais em evidência ainda. E a Vitafor tem um material muito legal sobre MTC. E aqui, quando vocês podem ver que várias... Não sei se vai conseguir mostrar, mas que várias... mas tem várias empresas que trazem assim, ó. Tá escrito o que aqui, ó? Produtos da medicina tradicional chinesa, conforme a resolução RDC 21 de 2014, da Anvisa. Aí as outras perguntam, mas eu posso prescrever medicina tradicional chinesa? O que acontece? Vamos entrar mais uma vez na legislação, né? Essa RDC, ela regulamenta, então,
o uso de produtos com finalidades na medicina tradicional chinesa no Brasil. Só que as nossas legislações de Nutri não falam nada se a gente pode ou não pode trabalhar com esses Há produtos. uma brecha, né? Então, é uma brecha que a gente tem, do qual poderia estar trabalhando a prescrição dos produtos da medicina tradicional chinesa, tá? Então, seria uma forma interessante de trabalhar fitoterapia, porque a legislação não fala nem que sim, nem que não traz nenhuma posição em relação a isso. Então, pode-se trabalhar, tá? Essa aqui são cápsulas de 500 miligramas, tá? 500 miligramas ao dia. Não se ultrapassa 1000 miligramas ao dia de Cordyceps, tá? O máximo que a gente tem de dose recomendada é 1000 miligramas ao dia. E até se trabalha com doses de miligramas por quilo de peso, né? Então, alguma literatura traz que é 100 a 150 miligramas por quilo de peso que a gente pode estar utilizando. Quem for utilizar para treino, por exemplo, 1 hora antes do treino também seria interessante, tá? Pacientes com doenças autoimunes, tá? Como lúpus, artrite reumatoide, por exemplo, a gente não recomenda o uso, tá? Porque pode ter interações até mesmo com as medicações que o paciente utiliza. Algumas pessoas, quando utilizam, apresentam alguns efeitos adversos, tá? Gastrointestinais, como, por exemplo, náusea, diarreia. Algumas pessoas apresentam boca seca. Que algumas pessoas, tá? Que podem apresentar alguma hipersensibilidade, algum composto da fórmula. Então, a gente cuida bastante, tá? Cuidado com quem faz uso de hipoglicemiante oral, né? Pode também ter alguma interação da gente estar utilizando, tá? Mas eu tô utilizando agora, acho bem interessante ele para gripes e resfriados, tá? Tô usando esse, mas claro, existem outras marcas. Isso aqui também pode, quem tem o título, pode manipular. Pode manipular. Ele é conhecido como cogumelo chinês, fungo chinês, né? Às vezes as pessoas não entendem o nome, mas já deve ter estado falar no cogumelo, no fungo chinês. Ele não é bem uma planta, né? Ele é um fungo, um cogumelo chinês. Então, se você procurar na internet as fotinhos dele, ele tem formato de fungo mesmo, assim. Ele é meio marronzinho, tá? Mas é uma planta também bem interessante de se trabalhar quando a gente pensa problemas respiratórios de uma forma geral. Bom, continuando, eu gosto muito de trabalhar para esses casos de gripe e resfriado na forma xarope ou na forma de chá, tá? Justamente porque, como a gente falou, o paciente ele não vai esperar fazer a fórmula ficar pronta para tomar. O xarope, o efeito é rápido, né? Fazendo dentro daquelas que a gente falou, infusão, decocção, maceração, enfim. E o xarope, tu pode fazer manipulado, né? Que é uma estratégia, ou tu pode fazer em casa. Quando a gente faz xarope em casa, a maioria das vezes a gente usa uma base álcool, né? Porque ele tem álcool, que é o álcool de cereais, tá? Mas dá para fazer, por exemplo, um xarope com base mel, que é o que eu faço na minha casa, tá? Então, por exemplo, tem que ser um mel de boa qualidade, que a Carol brincou no domingo do mel. Então, mel de boa qualidade. E aí, depois de pronto, se quiser, pode colocar um meio alcoólico para preservação dos princípios ativos. Eu uso mel porque, por exemplo, tu pode dar para criança. Eu tô vendo pediatra fazer prescrição, mostrando prescrições. Vi várias vezes já. Criança acima de 2 anos, tá, gente? Vamos, né, deixar claro. Então, criança acima de 2 anos, tu pode usar a base mel, tá? Então, assim, eu vou passar para vocês a receita do que eu uso aqui em casa, tá? Então, eu pego meio quilo de mel de boa qualidade. Tem no meu Instagram já a receita. Se vocês forem olhar lá, tem a receita desse xarope, mas eu passo pra vocês aqui. Então, eu pego meio quilo de mel. Tem que ser o mel puro, tá, gente? Pelo amor de Deus, não vem com mel açucarado, tá? Aquele mel baratinho que tu compra no Zafari, tá? Pega mel direto do agricultor, assim, que é mel puro. Aí, eu pego meio abacaxi. Se for daqueles de terra de areia, um só pequenininho, né? Um só pequenininho. Tá. Agora, se for um maior, metade. Porque eu gosto de usar o abacaxi. Por causa da bromialina do abacaxi, ela reduz a produção de muco. Então, ela é interessante de utilizar o abacaxi. Então, eu coloco numa panela, ou que eu vou usar em banho-maria, tá? Então, eu coloco todo o mel ali, eu pego o abacaxi, esse meio abacaxi, um abacaxi pequenininho, corto ele em pedaços, coloco ali junto. Eu pego um dente de alho, uso um dente de alho, né? Por causa da alicina, também tem essa ação expectorante muito boa. Aí eu gosto de trabalhar guaco. Gosto muito do guaco. O guaco para problemas respiratórios, né? Asma, tosse, bronquite. O guaco é excelente. Se tem problemas de garganta, tem muito xarope de guaco para tosse. Muito. Porque o guaco ele ajuda a acalmar
a garganta, né? Esses nossos problemas respiratórios, enfim. O guaco também é muito utilizado para quadros febris. Eu gosto muito de utilizar o guaco, tá? E o guaco, ele tem um cheiro... eu gosto tanto do cheiro do... Eu tenho plantado aqui em casa. O guaco, ele tem um cheiro muito específico dele, né? Então, é mais fácil. Então, eu normalmente, eu coloco... Se tu tiver a folha do guaco, eu uso umas 3 folhas do guaco, porque ele é uma folhinha mais ou menos grande de tu utilizar. Pode ser a folha seca ou pode ser a folha in natura. Coloco junto. Agora, se tu for comprar o guaco... moidinho, maceradinho, que vocês compram nos supermercados, por exemplo, tu coloca umas 2 colheres de sopa desse guaco, tá? Vai colocando junto. A mesma coisa o eucalipto. O eucalipto também é um excelente, né? A gente usa mais ou menos o óleo do eucalipto, ele é excelente também para expectorante, então no meio inalatório também que ele tem, né? Então a gente usa bastante eucalipto. Só. Agora, se for comprar eucalipto seco, daí tu usa uma colher de sopa também bem cheia de eucalipto. Coloca ali junto. Aí eu uso gengibre como anti-inflamatório também. Aí pego uma lasca de gengibre de mais ou menos uns 3 centímetros, coloca junto. Tá. E aí tu leva tudo isso em banho-maria. Quando começou a querer levantar fervura, assim, tu desliga, tá? Aí no final eu vou colocar num pote de vidro bem fechado, que tu consiga fechar bem num vidro. Eu coloco umas 30 gotas de própolis alcoólico, tá? Se tu for dar para criança, tu põe um própolis aquoso. Aquoso. E ali eu deixo tudo, tá? Eu não tiro o eucalipto, eu não tiro nada. A única coisa que eu tiro é o alho. Porque o alho, ele vai liberando a alicina e o xarope vai ficando com gosto de alho muito forte. Então, tu só retira o alho e deixa o restante ali. Então, aqui em casa, todo ano eu faço, até meu tio chegou do interior, me trouxe o alho e eu não consegui fazer, eu não tive tempo, o alho não, o mel eu não tive tempo de fazer ainda. Mas quando eu fizer, eu sempre posto. Sabe o que tu pode fazer? Filma que a gente reposta. Pode ser, eu posso filmar. O pessoal adora isso. Faço sim. E te mando. E ele fica um gosto muito bom, não fica um gosto ruim, não. Aí pode fazer. E ele dura em torno de 6 meses. Então dá pra usar o inverno bastante, todo. Dá pra usar o inverno todo. E aí, assim, ó, uma colher de sopa todos os dias, tá? Aqui em casa, todos os dias à noite, uma colher de sopa. Eu tenho muita rinite alérgica, eu vou te dizer, ajudou bastante, assim, desde que eu comecei a usar. Eu uso isso já faz, acho que uns 5 anos. Uns 5 anos. Todo inverno eu faço. E eu utilizo. Ui, que praticidade de fazer uma única vez. E tu usa em casa, né? Claro, depende do número de pessoas em casa. Tipo, aqui sou eu e meu marido. Então, dura bastante, dura o inverno todo, até a gente utiliza todos os dias, tá? Então, ajuda muito na redução de muco, naquela coriza do nariz, sabe? Ajuda bastante. Então, é uma forma caseira de tu utilizar. Claro que só ela isoladamente, gente, pelo amor de Deus, não tô dizendo que só esse xarope vai te prevenir de ficar gripado e resfriado. Não. Sim, até porque são várias coisas. Ele auxilia, tá? Ele vai auxiliar por causa dos princípios ativos que a gente tem ali. Quando tá com muita tosse seca, é interessante utilizar ele também. E claro, tu pode utilizar ele e fazer um chá também. Também seria bem interessante de trabalhar. Mas assim, eu acho que o guaco e o eucalipto são os principais utilizados para problemas respiratórios, tá? Acho que é uma cultura de uso. E se tu for ver aqueles Vick que tu passa no nariz para massagear, é a base de eucalipto. Os xaropes que tu encontra para vender são a base de guaco. Né? Limão, nesse xarope pode colocar um limão também, se quiser. Pode cortar o limão em 4, colocar um limão também, que já pega as propriedades do limão também dentro da fitoterapia para problema respiratório. Pode ser uma alternativa também. E aí tu pode utilizar outras plantas que tu queira utilizar, por exemplo, o alcaçuz. Alcaçuz também, para problema respiratório, ele é bem utilizado, né? Principalmente para bronquite, para tosse e para asma, a gente pode utilizar o alcaçuz. Ele tem outros mecanismos de ação também, né? Como problema de gastrite, alguns problemas gastrointestinais. O alcaçuz, ele é bem utilizado. Cuidado com o alcaçuz, porque o alcaçuz tem muita contraindicação, tá? Então, por exemplo, hipertensão arterial, paciente diabético, paciente com cirrose hepática, com hepatite. Tem várias contraindicações de se estar utilizando o alcaçuz. Então, bastante cuidado
com o paciente que vai estar trabalhando, tá? E aí pode usar, né, decocção, pode usar o extrato seco, enfim, quem encontra o alcaçuz. Também é uma planta muito cheirosa de estar utilizando, né, o alcaçuz. Então, é interessante a ação anti-inflamatória e expectorante dele da gente trabalhar. Outro que eu gosto muito de trabalhar é a malva. Eu amo E a malva. Eu uso malva para doença inflamatória intestinal. E a malva para infecções da mucosa oral, para uma mucosite, para uma afta, fazer uma infusão bem concentrada de malva e fazer um enxugatório bucal ajuda bastante o paciente oncológico com mucosite, o paciente com mucosite, paciente com muita afta, paciente que faz cirurgias bucais, extração de dente, por exemplo. Tanto que muitas pastas de dentes que a gente tem no mercado, enxugatórios bucais, são à base de malva. Então, a malva é bem interessante. O chá verde também tem essa finalidade para enxaguatório bucal, para inflamações na mucosa oral. Então, a gente pode pensar em utilizar também. E a malva também é um chá muito gostoso e fácil de encontrar, né? Facílimo de encontrar. E a malva, na antiguidade, ela era muito utilizada para dor de dente, né? De fazer compressas com malva e outros princípios para isso. Então, a malva é bastante utilizada para dermatites, para ferimentos, queimaduras também. A gente usa a malva, né? Para reumatismo, dor de garganta, a malva é bastante utilizada para tosse também. Então, para gestantes a gente não recomenda, né? Então, lembrando, as folhas da malva, elas têm um efeito emanagogo, então ela pode ser abortiva, tá? Então, isso já com evidência científica. Então, não se utiliza durante a gestação. E aí, faz a infusão da malva, 1 colher de sobremesa, que dá em torno de 2 gramas, mais ou menos, para 150 ml de água. E aí, se for para dor de garganta, pode utilizar até 4 vezes ao dia. E aí, se quiser botar mel aqui no caso para ajudar nessa lubrificação a melhorar, pode utilizar também, tá? Nunca açúcar, misturar. Não misture, pelo amor de Deus, nada. Chá é chá. Ai, que gritinho gostoso esse de fundo. Só tô olhando ela vindo para cá. Me achou. O marido já catou ela aqui. Ai, mas é tão gostoso esses gritinhos, né? É uma delícia, é uma delícia. Ontem a filha da minha irmã estava aqui em casa, a Jordana, e aí eu tava tentando gravar aula. Eu tô morando com a minha mãe, que a minha casa não ficou pronta ainda, que atrasou a obra, né? Normal. Óbvio, e aí ela quase destruiu a porta do quarto. Ô, Tilda, abre a porta! E ela chutava e batia a porta. Aí eu não podia gritar, que eu já tava indo, né? Daí eu aqui gravando aula. Aí quando ela tava escoradinha, quando eu abri a porta do quarto, ela caiu pra trás, assim, com a cabecinha ali olhando. Coisa mais mimosa. E criança, que a gente usa muito essa questão de problema respiratório, né? A Jordana agora, ela tá com 2 anos, tá? Eu nunca dei chá pra ela. Eu nunca deixei a minha irmã dar chá pra ela também, né? Então, a única coisa que eu uso com a Gigi, falando em criança, aproveitando o gancho, depois eu volto pra malva, é probiótico, né? Eu acho que probiótico pra criança, que a gente não pode dar muita coisa pra pensar em gripe, problema respiratório, eu acho excelente, né? Então, a Gigi eu dou probiótico pra ela. Eu manipulo na forma de solução líquida. E aí a gente coloca na mamadeira, outras preparações, assim. Porque, claro, se eu puder, quando ela crescer mais, é óbvio que ela vai usar todos os fitoterápicos possíveis para não usar medicamento. Mas como ela é bebê, ela só tem 2 aninhos ainda, eu não uso nada, nunca gostei. Uma vez a minha mãe... Quais cepas tu escolhe para ela, Ju? Eu uso Reuteri, gosto muito de Reuteri para criança, né? Que acho que é o principal, que é o que tem no Coli Kids, aquele, né? Reuteri. Eu gosto muito de utilizar Reuteri. De repente, um bifidum, de repente um breve, dependendo, né? Se ela tá muito constipada, eu dou uma alterada na cepa, né? Mas o Reuteri, eu acho que é o principal, assim. Teve uma época que eu usei só Reuteri pra ela. Só Reuteri. A gente fez em solução líquida, assim, pra ela. Então, acho que só probiótico pra criança é interessante, né? E ela come laranja, todo dia ela come meia laranja, sozinha. Então, ela almoçou a sobremesa dela aqui em casa. Ela não toma nem suco de fruta. Ela tem 2 anos, ela não toma nada de suco de fruta, ela só toma água. E laranja. Laranja e morango são as frutas preferidas dela. Por mais que o morango tenha um potencial alergênico muito grande, ela é apaixonada por morango e tomate. Então, quando ela tá aqui em casa, a gente tá fazendo almoço, ela pede um tate. Ela come um tate, come um tomate e não, nada além disso. Nem refrigerante, nunca deram pra ela, porque a gente sabe que criança de 2 anos já toma refrigerante na mamadeira. Eu fico puta com isso, né? Mas a Gigi só toma água e ela come super bem.
E uma vez eu e minha mãe brigamos, que minha mãe disse assim, ai, eu vou dar um chá de poejinho pra ela. Era bebezinha, eu tive um surto, um piti aqui em casa. Nunca mais a minha mãe deu nada de chá pra ela, ela nunca mais tomou chá na vida. Então ela não toma chá ainda. Mas é uma questão cultural das mães darem nas mamadeiras os chás agora nessa época, tá? Eu não aconselho, tá? Não aconselho mesmo, tá? Porque a gente não sabe realmente. E teve uma pergunta que eu recebi perguntando sobre o uso na amamentação de algumas plantas. Lactação também a gente não tem evidência científica, tá? Então eu não recomendo. O que a gente tem evidência científica, por exemplo, que pode passar pro leite pro bebê, é o chá de alcachofra e o chá de sene, né? Então a alcachofra tem imagino princípio... A que não vai diarreia que causar a na criança criança. não vai ter. Então, a alcachofra, ela tem um princípio ativo que a gente chama de sinarina. E esse princípio da alcachofra, ela pode coagular o leite materno e deixar o leite materno com gosto amargo. Então, a gente não recomenda mães utilizarem a alcachofra. E o seno, em função das antraquinonas, né? Que vai ter essa questão laxante, a gente também não recomenda. E aí, eu recebi uma pergunta da cúrcuma longa, me perguntando se mulheres se amamentando podem utilizar cúrcuma longa. Daí, que nem eu falei, depende, tu vai usar a cúrcuma longa como alimento ou como fitoterápico? Como alimento eu não vejo problema, porque não vai ter uma extração dos curcuminoides que possa ter essa alteração no leite materno. Agora, como fito, já não recomendaria, tá? Mas o alimento, tranquilamente, tu pode utilizar, não vejo problema nenhum. A cúrcuma longa, em algumas mulheres que têm uma hipersensibilidade, ele pode aumentar fluxo menstrual, tá? Então, algumas mulheres podem observar esse aumento de fluxo, tá? Bom, então, essa funda malva, né? Que o assunto vai trazendo um outro, né? Então, a malva, ela tem flavonoides que são bem interessantes. A gente está utilizando, né? Para vários problemas. Amidalite, para febres, asma também, resfriados. A malva também eu gosto bastante de utilizar. E a malva é fácil de encontrar aqui no sul, né? Fácil e barata. Muito fácil. Então, também seria uma planta interessante. Outra também que é fácil e barata de encontrar, que é o tomilho. E quase ninguém usa o tomilho. Né? Então, vocês usam tomilho como tempero, às vezes, ou até mesmo. Mas o tomilho tem uma ótima ação espasmolítica para nossas vias respiratórias. Então, ele vai exercer uma função bem relaxante no nosso músculo liso, que vai ter essa ação de reduzir, então, essa produção de muco excessiva. Então, o tomilho também pode ser utilizado como expectorante. Então, pode fazer uma infusão do tomilho, né? Pode botar no xarope, né? Fazer uma outra formulação de se estar utilizando, tá? Cuidado com as interações medicamentosas, tá? Que ele tem. Ele pode potencializar alguns efeitos de barbitúricos, então bastante cuidado, tá? Em estar utilizando, tá? Alguns estudos mostram que o efeito dele junto com o extrato etanólico teria um efeito melhor, então, como expectorante, tá? Do que utilizar a própria infusão do tomilho. E a gente também acha facilmente para vender aqui no sul o tomilho, também acho uma estratégia bem interessante. E a literatura é bem clara, o tomilho é contraindicado para crianças menores de 2 anos de idade, tá? Então não se usa mesmo, tá? Aqui no sul, como a gente tem que cuidar, né? Porque o pessoal toma... o pessoal de fora, lá do Nordeste, não tem noção quanto aqui no sul faz parte da vida do gaúcho chá. Muito. Eu até brinco, que nem eles vão entender. Nossa, mas vocês tomam chimarrão mesmo, assim? Sim, a gente toma chimarrão no verão, na praia. E eu brinco muito. Imagina se aqui no inverno nós fôssemos tomar chocolate quente toda vez que a gente estivesse com frio. Né? Então a gente se aquece tomando chimarrão ou tomando chá. E o chimarrão nada mais é do que uma infusão da erva mate, da Ilex. Então, é uma forma de a gente trabalhar a fitoterapia também, pegando as propriedades da erva mate. Claro que dependendo da erva mate que a pessoa compra, ela mudou tanto a forma dela que ela já não tem mais tanto princípio ativo. Tem erva mate adicionada com 1 milhão de coisas, né? Mas é uma forma de a gente estar trabalhando a fitoterapia. Então, é interessante também da gente pensar em trabalhar o chimarrão, né? Botar alguns chás no chimarrão. Muitas pessoas me perguntam, dá pra botar chá no chimarrão? Dá, porque... direto. Porque na verdade assim, ó, se tu... Claro que tu não tá pensando ali num tratamento, numa terapêutica, porque tu não vai tomar as xícaras adequadas, né? Tu vai tomar ali, por exemplo, por gostar, enfim, né? Então não tem problema de tu misturar ali, se tu gosta, se tu não tem... Deixa eu tirar meu óculos que tá dando reflexo. Não tem problema de tu utilizar, assim, eu vejo problema nenhum.
Agora, se tu quer para tratamento terapêutico, não vai ser através do chimarrão que tu vai conseguir esses benefícios. Mas aqui em casa eu misturo algumas coisas. Meu marido gosta muito de, quando eu coloco funcho no chimarrão, que ele gosta do gosto, macela no chimarrão e canela. Mas não é pensando em fitoquímicos, é pensando no gosto que fica mesmo. Tem pessoas que botam casca de laranja, se for uma laranja orgânica, ok, não tem problema nenhum, né? Então, a erva mate tem ácido clorogênico, tem saponinas, tem uma ótima composição nutricional. Então, tem ação para dislipidemia. E tem cada vez mais estudos de erva mate, é tão legal, né? Muito! E tu viu que tem muitos estudos feitos por japoneses e coreanos com erva mate. Muito eles legal. testam ela em cápsula para perda de peso, só que doses de 3 gramas ao dia eles têm testado para perda de peso como efeito anti-obesidade. Então, a nossa erva ganhou destaque mundial, assim, né? Então, eu acho bem interessante quem gosta de chimarrão. Só que a literatura traz, né? Que não se deve tomar mais de 1 litro de chimarrão ao dia, né? Mais de 1 litro de erva mate. Pop do gaúcho. Exatamente. E outra coisa que eu gosto muito legal de falar, quando a gente tem alunos de várias regiões do Brasil, que popularizou aí uma reportagem, acho que foi que trazia que tomar chimarrão dava câncer de esôfago, né? E de garganta. Gente, não é a erva mate que causa isso. Bom de falar isso. E as pessoas têm essa ideia, não é a erva mate, é a temperatura da água. É que eles nunca tomaram chimarrão com gaúcho. Gaúcho de verdade, gaúcho raiz, né? Tem pessoas que tomam com água queimando. A minha mãe é eu não consigo tomar chimarrão com a minha mãe logo no início. Tem gente que tem aquele forno a lenha e esquenta. Na chaleira de ferro. A chaleira tá ali em cima. E aquela de ferro ainda, né? A de ferro. Aquelas de ferro. Então, realmente, é isso a temperatura da água que ocasiona. Não é erva mate, pelo amor de Deus. A Ilex, ela é ótima, mas é a temperatura da água. É que nem os chás. Se tu for tomar chá todos os dias numa temperatura super alta, também pode ter a mesma coisa. Não vai ser a planta, vai ser a temperatura da água. Então, a recomendação não é mais de 1 litro ao dia de infusão, que o chimarrão é uma infusão da Ilex, tá? Só que a gente sabe que isso não acontece, tá, gente? O gaúcho toma mais de 1 litro. Eu, com certeza, tomo mais de 1 litro ao dia. Então, é bem mais comum. Aí vai uma pergunta. Inalação com eucalipto. Olha, poder fazer tu pode, tu não pode indicar. Tu não pode prescrever, pelo amor de Deus. Tu não pode indicar, tu não pode prescrever, mas se tu quer fazer, não tem problema nenhum. Até que nem eu digo, né, Carol? O que não tem teu receituário, não tem tua assinatura, não foi tu que fez, né? Até que comprove o contrário. Pior que é verdade, pior que é verdade. Não tem tua assinatura, não tem teu carimbo, não tem uma filmagem, uma gravação dizendo que foi tu que fez, tudo bem. Vamos dizer que, né? Possa ser que sim, tá? Mas o nutricionista não pode indicar inalação, tá? Para constipação, qual cepa eu utilizo? Eu gosto muito do Gazeri. O Gazeri. Travou. Travou. Agora voltou. Tá, eu vi que trancou e eu não sei o que aconteceu. Travou. Até que parte vocês escutaram? Tu começou a falar, eu gosto do Gazeri e acabou ali. Eu gosto do Gazeri para constipação porque ele ajuda na formação do bolo fecal, né? Eu gosto bastante de utilizar ele para constipação e dietas de emagrecimento. O problema das cepas, né, é que depende do custo, né? Quanto mais cepas tu colocar, mais quantidade, mais caro fica. Não querendo fazendo propaganda, mas já indicando, eu gosto muito do Sinfor da Vitafor. É Sinfor? É, né? Mas eu digo Sinfor foi um dos primeiros. Sinfor, o Sinfor eu acho ele ótimo. E tem vários estudos dele para perda de peso, né? Estudos científicos feitos com as cepas dele para perda de peso. Então, e se tu for manipular as cepas que tem ali dentro das quantidades, tu vai pagar mais caro. Então, às vezes, a indústria consegue pagar mais barato, né? É, comprar em maior quantidade. Eu acho que vale a pena. Não sei, eu gosto bastante. Por favor, repete a quantidade do eucalipto. A quantidade do eucalipto para chá ou para o xarope? Se for para chá, tu usa uma colher de sobremesa para 150 ml de água. Se for para o xarope, tu pode usar uma colher de sopa dele seco, tá? Para chá, ou usa uma folha grande do eucalipto. Então, não sei. A gente não, eu na verdade não recomendaria nada para o paciente com Covid-19, nem pós, nem antes, porque eu não sei como não se sabe a interação, os fitoquímicos vão se reagir, então eu não
não prescreveria nada, tá? Porque a gente não sabe ainda, até se o paciente fica autoimune ao vírus, ou o vírus pode aparecer de novo, a gente não Porque sabe. tá Então, aparecendo alguns casos que tá retomando a positivação, né? e até idades a gente não sabe, né? A gente achava que o vírus era só de idoso. Aqui no Brasil tá tendo todas as faixas etárias. Eu, particularmente, eu, Juliana, não usaria, tá? Não recomendaria. Eu acho que Tipo de agora é o paciente. momento que a gente não pode ficar inventando moda no que não tem nada de evidência científica. Eu acho que a gente só vai poder saber mesmo isso daqui a alguns anos, até quando, sei lá, uma vacina, sei lá, surgir alguma coisa que a gente torne mais resistente ao Covid-19, mas até em momento a gente não tem nada de evidência. Então, eu, Juliana, não. Que nem com gestante, que nem com HIV, que nem com esquizofrenia, não uso. Não usaria. Tem mais pergunta, Carol? Não, tem só um obrigado agora. Um obrigado. Ah, tá. Então tá. Que Nem sei, colocaram. gente, nem sei que horas são. Faltam Tem para 5 variar, porque já passou minutinhos. voando, né? Tem mais alguma coisa, Ju, que tu queira passar pro pessoal? Ai, eu queria passar tudo! Não dá, né? Não dá. É muito. Passa muito muita rápido, né? planta, e passa rápido. Que nem eu digo, nossa, quando eu vejo o final de semana, as minhas aulas acabaram. Eu disse, meu Deus, eu não falei nada que eu queria falar e a aula já acabou, já passou o final de semana inteiro, né? Mas assim, como a gente falou, de chá, pra quê? Pra quê? Nos responde aí. Enquanto ela nos responde pra quê, deixa eu só dar um recado. Amanhã, eu não sei se tu sabe, Ju, amanhã a gente começa uma nova caminhada, né? Porque a gente vem por ciclos, né? O nosso ciclo inicial foi intestino, segundo ciclo foi imunidade, e agora o pessoal pediu e eu fui atrás. A gente vai começar um pouquinho conversar um pouco, conhecer um pouco sobre medicina e nutrição integrativa e MTC. Isso é muito legal. MTC, gente, É. é maravilhoso. Então a gente está Super conversando apoio. já para amanhã, a gente vai falar com o Eduardo, né, que já trabalha com isso há bastante tempo. A gente está programando com a Eleonora para tentar trazer ela para conversar com a gente também. A Leonora, Então, gente, ela é maravilhosa. Ela tem agora ela fez um curso online de MTC, que ela tem o Instagram dela, acho que é Box MTC. Isso Sigam, mesmo. deem uma olhada. Tem muita coisa legal no meu novo livro de fito que eu tô escrevendo. Ela escreveu o capítulo de medicina tradicional chinesa, foi maravilhoso, tá ótimo. Então eu o gosto pessoal bastante da pediu, MTC. o pessoal pediu, Mas assim, e aí a gente vai falar tem sobre que estudar muito MTC, gente. É, Porque é bem diferente dessa medicina que a gente trabalha como nutricionista. totalmente. Eu estudo, assim, porque eu gosto muito de fito, como a Ayurveda também. Agora eu tô querendo entender um pouquinho melhor da Ayurveda. Mas é bem interessante. Para criança, depende da faixa etária, tá? Que nem eu falei. Acima de 2 anos sempre. Eu não gosto nem para menores de 10 anos, como eu falei, porque eu não sei como é que os fitoquímicos vão interagir com isso, com hormônios de uma forma geral. Tem gente perguntando se tem todas essas informações no teu livro. Tem. Meu capítulo tem um livro, deixa eu pegar ele aqui. Meu capítulo ele tem um livro só de doenças respiratórias. Vocês encontram um capítulo nele só de sistema respiratório. Tá aqui, ó. Esse aqui, ó. E tem um capítulo. Aqui agora tá pegando sol aqui em casa. Ó, é um capítulo somente de fitoterapia no sistema respiratório. Aí, fala todas essas plantas, então ficou bem. Tem sugestão de chá, tem sugestão de formulação também. Para ação expectorante, esses que eu falei: eucalipto, malva, o alho tem ação expectorante, que a gente pode estar utilizando o tomilho, né? Criança com 5 anos com asma, eu, Juliana, tá? Não prescreveria nada. Porque ele está em crescimento, ele está em desenvolvimento, e eu não tenho nada de evidências científicas que mostrem que os fitoquímicos utilizados nessas plantas, por exemplo, não vai ter interação com crescimento e desenvolvimento. Então, eu não usaria, tá? Mas depende muito, de repente fala com o médico, de repente homeopatia, de repente dá uma olhada em outra estratégia, pode ser que sim. Até porque Mas como possivelmente nutri, eu não possa trabalharia. fazer uso de medicação, né? Ou até a homeopatia E não tem pode quase trabalhar. estudo, né? Não tem, então eu não daria, tá? Mas, né, se for mãe, quer testar, enfim. Eu acho que tem que ter um pouco de cautela, né? Eu também acho. Mas, Ju, obrigada de novo. Vou correr para não desligar. Obrigada. Eu obrigada que agradeço. De verdade. A gente pode pensar em futuras lives, né? Depois a gente vai passar o teu curso para o pessoal se informar. O livro está nos nossos destaques, gente. Já está o livro da Ju lá. Nós vamos colocar, então, esse curso que ela está disponibilizando pelo IPGS, né?
Isso. Não, a princípio tu não sabe ainda a data, né? Mas assim Eu que acho que é tiver, esse mês, mas não fala de respiratório, é só só ansiedade. ansiedade. Só ansiedade. E é um curso pequenininho, assim, é um curso de bem livre, assim, de 4 horas, se eu não me engano. Então, você vai falar Tá, sobre ansiedade e fitos para ansiedade de uma forma geral, tá? Não, quem tá. quer, por exemplo, um curso específico para aprender a prescrever, não é esse curso, E tá? tu Esse tem curso é para algum, quem já Ju? sabe. Não, não, em Então podemos andamento nenhum. pensar. Ok, então daqui a Podemos pouco um a gente curso de vê, a bases gente para pode, prescrição. Sim, a gente pode podemos. ver com o pessoal o interesse, a gente pode fazer uma Uhum. enquete, e daqui a pouco a Podemos. gente pensa nisso. Eu passo para ti essa informação.